Oi, pessoal, tudo jóia com vocês? Como vocês estão? Bom, eu vim hoje aqui para trazer um tema bem polêmico e até na verdade uma brincadeira com vocês. Bom, eu vim trazer hoje o tema sobre bruxas. Bruxas, sim. Tô pegando esse tema porque é oportuno. Nós estamos no dia 31 de outubro, que é o dia que comemora o Halloween. E aí eu tô vendo várias redes sociais, o pessoal falando sobre bruxas, quem são essas bruxas? Eu mesmo publiquei um artigo sobre o significado real do Halloween, mas eu peguei o arquétipo da bruxa e comecei a analisar. E comecei a ver quais são as características dessa bruxa. E trazendo essas características de quem era a bruxa lá atrás, né? Vendo historicamente, olhando o que se falavam em livros, eu comecei a analisar que tem muita coisa em comum com as mulheres do dia de hoje, né? A diferença é que nós não vamos parar num local assim, ó. Nós não vamos para a fogueira. Hoje nós usamos isso somente para aquecer, né? Mas não vamos parar na fogueira. Mas eu fiz um levantamento de alguns tópicos que eu anotei a respeito de quem eram essas bruxas. Bom, eu coloquei aqui que elas eram autênticas, elas faziam o que elas queriam, elas eram realistas, né? Elas se aceitavam. Então, uma coisa também que elas faziam, elas não se importavam com o que os outros falavam ou pensavam delas, elas não estavam nem aí com isso, né? Elas respeitavam a natureza, elas reconheciam o seu saber, elas respeitavam quando elas sabiam as coisas, né? Eram mulheres curadoras, então elas faziam chás com pressas, elas davam conselhos para as pessoas, elas maceravam, né, as ervas, às vezes extraíam óleo dessa erva, elas tinham sabedoria. E aí eu comecei a analisar isso tudo, falei assim, poxa vida, o que nós mulheres buscamos hoje? Os homens também, mas é uma busca feminina, né? De se posicionar, de ser autêntica, né? Tem muitas pessoas às vezes falando quais são as regras, como as mulheres têm que ser, mas fazendo essa analogia com as bruxas, o quanto nós mulheres não buscamos ser autêntica, né? Fazer o que quer. Poxa vida, que coisa boa, né? Fazer toda vez o que quer e não o que os outros querem que a gente faça. Não o que os outros estão pensando que tem que ser feito. Então, ter essa autenticidade, ter essa condição de fazer o que quer, ser realista. Isso foi muito legal. Na pesquisa que eu fiz sobre as bruxas, elas eram super realistas, né? E aí, o quanto nós fantasiamos a nossa vida? Ah, eu gostaria que a minha vida fosse assim, 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 assado. Nós ficamos fantasiando em vez de olhar o que temos para hoje, qual é a realidade, o que eu posso fazer com essa realidade? Eu posso mudar essa realidade? Como seria se eu mudasse essa realidade, né? Elas se aceitam. Isso dá mais um outro tema, né? O quanto nós mulheres não nos aceitamos. Às vezes é o quilinho que tá um pouco a mais, é as rugas, é porque as minhas unhas tá assim ou tá assada, é porque eu poderia ser um pouco maior, porque eu queria tal roupa, porque eu queria enquadrar, né, de uma forma que a sociedade impõe. Então, nós não nos aceitamos como nós somos. Não aceitamos, às vezes, o nosso corpo. Ah, mas alguém pode falar assim, mas eu tô acima do peso mesmo. Tá, então você já reconheceu isso para começar a fazer mudança? Então, nós sempre olhamos na televisão, na modelo, e começamos a colocar uns protótipos para nossa vida e não nos aceitamos dessa forma, né? Não aceitamos colocar um biquíni, não aceitamos colocar uma roupa bacana, às vezes porque temos vergonha do próprio corpo, não tem essa aceitação, né? Quando eu busquei essas informações sobre que as bruxas, elas não se importavam com o que os outros falavam delas ou pensavam delas, simplesmente eram elas. Ou seja, não interessa qual era o julgamento das pessoas, elas simplesmente estavam nem aí para o julgamento dos outros. O que os outros pensavam, deixavam de pensar, não tinha a menor importância para a vida dela, né? E já pensou viver sua vida assim?
Já fez um test drive da sua vida em não se importar com o julgamento do outro? Mal, né? Se lixar pelo julgamento do outro, e sim pelo que você pensa, pelo que você acha, pelo que você quer para sua vida, o que você escolhe para sua vida, sem se importar que os outros vão pensar se eu coloco essa roupa, que os outros vão pensar se eu fizer tal e tal curso, ou se eu agir de tal forma, né? E aí, outra coisa, ela respeita a natureza, né? Por isso que esses filmes, geralmente a bruxa mora no meio da floresta, numa clareira, geralmente é uma casinha madeira, tudo muito rústico, então tem muito essa condição do respeito à natureza. E as mulheres hoje, com o empoderamento, ela busca isso, as mulheres aceitam essa condição de respeito à natureza, isso de modo geral, né? Elas reconheciam seu saber. Isso é um ato falho de nós, mulheres. Nós não reconhecemos o nosso saber, porque às vezes fala assim: não, mas como que eu vou fazer tal coisa? Eu nem fiz curso para isso, eu nem sei direito como fazer. Segue o teu saber, tem lá dentro de você. Busca o teu saber, né? Quem nunca pegou um chazinho de hortelã e misturou com outro tipo de chá? Quem nunca pegou, pega limão com mel e tal coisa, e aí é bom para gripe ou é bom para outra, né? Tipo de sensação que a pessoa tá tendo, às vezes um mal-estar. Então, fazer essa busca desse seu saber, você tem aí dentro. Só que às vezes nós deixamos isso adormecido e preferimos buscar no Google, buscar nos livros, né? Tá certo buscar saber ali também, mas confia em você, você tem isso dentro de você, né? Eram mulheres curadoras. Bom, cheguei num ponto bem gostoso, né? Eram mulheres curadoras, ou seja, elas lançavam mão do que elas tinham naquela época. Elas usavam a sabedoria delas para fazer chás, compressas, era o que elas tinham para aquele século, né? E aí, quando elas faziam e davam certo, porque funcionava. E aí elas eram tomadas de que elas estavam mexendo com poderes sobrenaturais, e aí elas eram arremessadas no fogo, né? O medo do desconhecido, o medo daquela mulher que, nossa, curou alguém, né, com um chá, com uma compressa, ou fez alguma maceração ali, colocou sobre um machucado, e aí entra na nossa condição de hoje, né? Quantas medicinas alternativas nós temos hoje, né? Quantas medicinas alternativas nós temos pessoas curando umas às outras, não é mesmo? É através da energia, é através da conversa, é através de um chá, é através de um óleo essencial. Então, hoje em dia, nós temos mão disso tudo, mas mudou o nome. Não é mais bruxaria, e sim uma medicina alternativa. Nós temos formas alternativas de lidar com as coisas. E significa que não funciona? Claro que funciona. Muito. Funciona demais para muita gente, para todo mundo que usa, mas tem nome diferente hoje, né? E como seria se nós soubéssemos que nós somos aí uma obra em andamento, nós mulheres, esse empoderado feminino, nós somos o tempo todo uma pessoa, uma obra que está o tempo todo se construindo, desconstruindo, construindo, desconstruindo, construindo o tempo todo, né? Apesar dos tombos que nós temos, apesar do cansaço, às vezes as perdas que nós sofremos, nós mulheres estamos ali, ó, o tempo todo, né? Tendo essa busca de renovação o tempo todo. Temos lá o parto, né? Para quem já foi mãe, tem o parto, lógico que tem ali a cesárea, tem injeções, mas sabemos que existe todo um processo que passa o corpo da mulher em que ela aumenta a barriga, tem o filho, gerar esse filho, amamentar, tem todo um processo e nós estamos ali o tempo todo se reestruturando. Tem mulheres que vão se reinventando porque a família toda tem que ser assim, tem que seguir uma profissão, tem que seguir uma forma de viver com aquela família, e aí a mulher vai lá e reinventa e reconstrói. Todo mundo fala que a mulher quando tem filho, ela tem que viver só para o filho, só para os filhos, e ela tem que deixar a vida dela um pouco de lado.
Tá, tem a importância dos filhos, eu concordo plenamente, afinal de contas eu tenho 3 filhos, então eu concordo plenamente que temos sim que ter importância e a responsabilidade com esses filhos, mas deixar sua vida de lado? Não. Você tem essa vida aqui para viver neste momento, então faça da melhor forma possível, né? Então, fazendo essa brincadeira, essa analogia das bruxas, né? Lá antigamente tinha o nome de bruxas e hoje as mulheres modernas que têm em mãos todas essas ferramentas. Então, como seria nós começarmos a reconhecer o quanto empoderadas nós mulheres somos, o quanto que nós temos capacidade de transformação, tanto da nossa vida e das pessoas em volta de nós. O quanto que nós podemos fazer a diferença nesse mundo, diferença para os filhos que nós colocamos no mundo, diferença para os filhos dos outros também, diferença na vida das pessoas, na vida da pessoa que está se relacionando com a gente, na vida do trabalho, as pessoas que estão ali no trabalho, os amigos, quantas pessoas, né, nos buscam para dar conselho, busca para saber qual é a sua opinião sobre aquilo. Então, por que não usar o nosso empoderamento, sim, de mulheres, empoderamento que sempre existiu. Essa é a ponte entre as bruxas de antigamente e as mulheres empoderadas dos dias de hoje, mulheres que sabem o que querem, mulheres que gostam de ser respeitadas, mulheres que estão entrando no mercado de trabalho, mulheres poderosas, empreendedoras. Essas são as atualidades de hoje, né? Será que lá atrás nós não seríamos queimada na fogueira? Será que lá atrás não usariam esse termo para nós, que nós somos bruxas, que nós somos feiticeiras? Fica pensando nisso, pensa, é uma forma de fazer essa analogia, né? De ficar buscando como que nós somos nos dias de hoje. Então, fica aí essa brincadeira do dia de Halloween. Será que nós não somos as bruxas modernas, né? Tenho muitas amigas que se intitulam de bruxas modernas e eu também me intitulo às vezes com elas e brincando. Por que não sermos as bruxas modernas? Afinal de contas, ainda temos a fogueira, mas é só para aquecer. Temos os óleos essenciais, temos os chás, e temos esse contato com a natureza, esse respeito com a natureza, esse respeito com o ser humano. Então tem essa consideração, tá bom? Espero que vocês se divirtam com esse vídeo, dá um joinha aí, compartilha com as pessoas, tá bom? E vamos conversar mais. Beijo, tchau!